Paguei $12.400 pela reforma do quintal dos meus pais, mas depois recebi uma ligação da minha tia. Ah, é só para avisar, a festa vai ser só para a família mais próxima. Espero que você entenda. Meu pai mandou uma mensagem logo em seguida, não seja dramático. Então, não fui. Apenas cancelei todos os pagamentos ao empreiteiro e congelei os fundos da obra. No dia seguinte, acordei com 49 chamadas perdidas e minha mãe batendo à minha porta, gritando meu nome. Deixei ela gritar. Depois, abri a porta e foi ali que decidi, nunca mais seria o conveniente. Chega de ser o filho confiável, o que sempre aparece, paga tudo e fica em silêncio. Eu não seria mais a rede de segurança deles. Não depois do que fizeram. Tudo começou com uma ligação do meu pai, no início de abril. Ele perguntou se eu poderia ajudar com algumas melhorias no quintal, um novo pátio, uma área de churrasqueira renovada, talvez até uma fogueira para os encontros familiares. Eu disse claro. Gosto da ideia de retribuir. Eles me ajudaram durante a faculdade, e agora que eu estava financeiramente estável, queria retribuir com gratidão. Disse que cuidaria de tudo. O orçamento chegou a $12.400. 2 dias depois, fiz os primeiros pagamentos à empresa de paisagismo. Tudo ia bem. Escolhi pedras, ajudei no layout com o designer. Meu pai mandava fotos todos os dias. Minha mãe ligava animada, contando sobre a grande festa em junho, uma reunião com primos, tios, amigos. Eu estava empolgado, até receber a ligação da minha tia. Ela começou falando de coisas banais, depois soltou como se fosse irrelevante. Aliás, a festa vai ser só para a família imediata. Espero que você entenda. Eu não entendi. E o pior, eu não fui sequer convidado. Não discuti. Só agradeci e desliguei. 10 minutos depois, mandei mensagem pro meu pai perguntando se era verdade. Ele só respondeu, não seja dramático. E foi aí que algo em mim estalou. Não por não ser convidado, mas porque eles nem achavam que eu me importaria. Como se eu fosse idiota o bastante para gastar mais de $12.000 no espaço de festa que eu nem teria o direito de usar. Não respondi. Só agi. Liguei para a empresa e mandei suspender tudo, cancelar pagamentos futuros, congelar os fundos restantes e bloquear novas transações da conta. Isso foi numa terça. Na manhã de quarta, já tinha 49 chamadas não atendidas. Ao meio-dia, alguém batia na minha porta como se fosse emergência. Não me mexi até ouvir a voz da minha mãe, gritando meu nome como se eu tivesse cometido um crime. Ela não bateu. Gritou por mais de 1 minuto. Então abri a porta. Ela estava descomposta, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, celular na mão. Entrou como se a casa fosse dela. Nem perguntei nada. A primeira coisa que ela disse foi: "Você envergonhou seu pai." Eu ri. Não por achar engraçado, mas por não acreditar que ela estava falando sério. Disse que não queria pagar por uma festa da qual eu nem fui convidado. Ela não gostou. Disse que não era sobre a festa, era sobre a família e que eu estava sendo egoísta. Perguntei por quê, então, eu não era considerado família imediata. Ela desviou, falou em círculos. No fim, me ameaçou. Não com sutileza, ameaçou mesmo. Disse que eu me arrependeria, que não se vira as costas à família. E saiu, furiosa. Achei que a história tinha acabado. Não tinha ideia de até onde eles iriam. O silêncio depois da visita da minha mãe foi estranho. 2 dias inteiros sem nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum daqueles recados culposos do meu pai, como ele costuma mandar quando acha que exagerei. Por um instante, achei que iam deixar pra lá. Ele nem se mexeu. Apenas disse: "Isso vai ser muito simples." E então começou a digitar. O primeiro passo foi solicitar uma ordem de restrição contra minha mãe. Parentes próximos ou não, o que ela fez não foi só desequilibrado, foi criminoso. O vídeo mostrava com clareza, ela subindo a entrada da garagem com um tijolo de paisagismo, gritando, quebrando meu para-brisa, depois atacando o carro com um galho grosso. Meu pai, atrás dela, de braços cruzados, só observava, como se aquilo fosse normal. Depois passamos para o processo judicial. Entramos com o pedido de indenização pelos danos ao meu carro,
$3.100, comprovados por 2 oficinas diferentes. Incluímos também os $12.400 da reforma do quintal, já que o trabalho tinha sido cancelado pela metade. Mas eu queria ir além. Acrescentamos $10.000 por sofrimento emocional e assédio. Mais $6.000 em honorários advocatícios. Meu advogado ainda cogitou incluir danos punitivos, mas decidiu deixar isso para depois. Quando ele me mostrou o valor total, eram $31.500. Ele olhou para mim e disse: "Isso já não é mais sobre dinheiro, né?" E ele estava certo. Era sobre o princípio. Era sobre deixar claro que eu não pertencia mais àquele papel que eles me impuseram. Que eu não era mais deles. Os documentos foram entregues na quinta-feira. Eu não esperava pedidos de desculpas, já sabia que não veria nenhum. O que eu esperava era o caos. E ele veio. Meu celular começou a vibrar 1 hora depois. Primeiro, meu pai. 5 chamadas perdidas em 10 minutos. Depois, uma sequência de mensagens de voz da minha mãe longas, confusas, que eu nem ouvi. Logo começaram a vir ligações de números desconhecidos. Atendi um, achando que podia ser algo oficial. Era minha prima Mara. Que diabos está acontecendo? Contei tudo, de forma resumida. A festa, a exclusão, o quintal, o tijolo, o carro, o processo. Ela ficou em silêncio. Depois pediu: "Me manda o vídeo." E eu mandei. Não só para ela. Enviei para 5 primos, os que sempre foram mais próximos de mim, e que também não estavam naquela tal festa de família imediata. Sem comentários. Apenas: "Achei que você deveria ver isso." As reações vieram rápido. Mara respondeu: "Que P asterisco 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 é essa? Não acredito que o tio Tom ficou ali parado." Brandon, meu primo do Texas, mandou: "Essa mulher pirou. Tô com você, cara." 100%. Até a irmã mais velha da minha mãe, a tia Cheryl, me ligou. Ela parecia exausta. Disse que estava preocupada com a minha mãe há anos, mas achava que era só instabilidade emocional. Depois de ver o vídeo, ela admitiu: aquilo tinha ultrapassado todos os limites. Disse que agora era perigoso. Me aconselhou a manter distância e prometeu avisar o resto da família sobre o que realmente tinha acontecido. Só uma pessoa não respondeu: minha tia mesma, que me ligou com aquele tom doce e falso para dizer que a festa era só para a família imediata. Eu não tinha esquecido. Aquela ligação foi a faísca que acendeu todo esse incêndio. Então veio o pior. Meu advogado recebeu uma carta do advogado da minha mãe. Eles queriam resolver tudo amigavelmente. A versão deles de amigável era que eu retirasse a ordem de restrição, arquivasse o processo e cada um seguisse a vida. Sem indenização, sem pedido de desculpas. Eles acharam que eu ia me intimidar. Que eu ia ceder, como sempre cedi. Pedi ao meu advogado que recusasse. Nada de acordo. Nada de negociação. Que fosse direto para o tribunal. Naquela noite, meu pai mandou outra mensagem: devíamos conversar sobre isso como adultos. Fiquei olhando para aquela frase. Vindo do homem que ficou parado enquanto a esposa dele destruía meu carro. Do homem que não me ligou no dia seguinte para perguntar se eu estava bem. Só apareceu quando os papéis legais bateram na porta da casa dele. Não respondi. O silêncio, pela primeira vez, parecia uma arma poderosa. Depois de anos sendo pressionado, manipulado, jogado na culpa, percebi que meu maior escudo era não dizer nada. Minha mãe podia gritar, meu pai podia implorar, minha tia fingir que nada era culpa dela, mas eu não ia mais ceder. O antigo Alex teria ligado, tentado consertar tudo, buscado a paz. Mas aquele Alex já não existia. Fazia quase uma semana desde que o processo tinha sido aberto, e o silêncio dos meus pais, pela primeira vez, começou a me trazer paz. Eu conseguia respirar. Sem ligações. Sem batidas inesperadas na porta. Sem caos. Pela primeira vez em meses, eu dormia a noite inteira. Então chegou o sábado. Eu tinha acabado de voltar do mercado. Estacionei na garagem, saí com 2 sacolas de congelados e, no mesmo instante, vi um carro parando do outro lado da rua. Era o carro do meu pai.
Ele estava no volante. Minha mãe, ao lado. Fiquei imóvel. Ela saiu primeiro. Mal tive tempo de reagir. Não disse uma palavra. Apenas atravessou a rua com pressa, enfiou a mão dentro de uma sacola de lona e puxou outro tijolo de paisagismo. Um verdadeiro, igual aos do projeto do quintal deles. E lançou contra meu carro mais uma vez. Dessa vez, acertou o vidro traseiro. Estilhaçou tudo. Soltei as sacolas e corri de volta para dentro. Tranquei a porta. Liguei para a polícia imediatamente. Enquanto falava ao telefone, espiei pelas persianas. Meu pai tinha saído do carro. Segurava algo parecia um cabo de vassoura de madeira, talvez até o cabo de uma pá. Se aproximou do carro e bateu com aquilo na porta do motorista. 2 vezes. Depois, minha mãe se juntou a ele. Desta vez, não queriam só me dar um susto. Queriam causar dano de verdade. Foi surreal, parecia que eu estava assistindo 2 estranhos destruírem minha propriedade. Mas o mais apavorante era que não eram estranhos. Eram meus pais. A polícia chegou em 7 minutos. 7 minutos de destruição. Quando os agentes apareceram, minha mãe estava prestes a arremessar mais um tijolo. Meu pai já tinha amassado as 2 portas laterais. Os policiais gritaram, os separaram e os algemaram ali mesmo, na entrada da minha casa. Vizinhos estavam todos na rua. Algumas crianças do outro lado filmavam como se fosse um espetáculo. Prestei depoimento. Mostrei as imagens da campainha de novo. Dessa vez, os danos não foram só cosméticos. Meu carro estava literalmente indirigível. Um dos policiais olhou para os destroços, depois para mim, e disse: "Esse tipo de comportamento não surge do nada." Respondi: "Dessa vez, surgiu sim." Naquela noite, liguei para meu advogado. Ele ficou incrédulo. Disse que agora tínhamos base para acusações criminais, além do processo civil. Pediu que eu documentasse absolutamente tudo, cada recibo de reparo, cada troca de mensagens, cada detalhe. No dia seguinte, a ordem de restrição foi expedida. Meus pais foram formalmente intimados ainda enquanto estavam detidos. Mais tarde, minha mãe deixou 2 mensagens de voz, gritando, me chamando de traidor, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela. Não respondi. Encaminhei tudo ao advogado. E tomei mais uma decisão: pedi que ele incluísse no processo um pedido de avaliação psicológica. Não para mim. Para ela. Porque eu precisava que o tribunal enxergasse com clareza o que eu estava enfrentando. Precisava de algo oficial para me proteger se ela tentasse se aproximar de novo. Depois disso, cortei todo e qualquer contato com a minha mãe por semanas. O único canal de comunicação era meu pai e mesmo assim, frio e quase sempre civil demais. Ele tentou bancar o mediador. Dizia coisas como: "Ela não quis dizer aquilo, foi o estresse, ficamos sobrecarregados." Eu respondi com calma: "Não me importa." Ela jogou tijolos no meu carro 2 vezes. Ela apareceu na minha casa e destruiu minha propriedade. Não tem justificativa. E o mais absurdo de tudo, ela nem se arrependeu. Ela ainda achava que estava certa. A maior parte da família, quase todos, ficou do meu lado depois do segundo ataque. Alguns me pediram para ter compaixão, mas a maioria estava chocada com o que minha mãe tinha feito. Minha tia, no entanto, não disse uma palavra. Nem publicamente, nem para mim. Eu sabia que ela estava se escondendo. Sabia que tinha sido ela quem acendeu o fósforo e se afastou para assistir ao incêndio. Mas não achei que ela conseguiria ficar em silêncio para sempre. Quando finalmente falou, eu não estava preparado. 2 semanas após meus pais terem sido presos na minha garagem, o silêncio voltou. Mas parecia diferente, pesado, como se algo estivesse prestes a explodir. Meu pai parou de mandar mensagens. Minha mãe não ligava desde os áudios cheios de raiva. Até meus primos mais barulhentos ficaram estranhamente calados. Foi aí que descobri a reunião de família. Zack, meu primo que sempre esteve do meu lado, me ligou com a voz hesitante. Disse que sentia muito por não ter me contado antes, mas a maioria da família havia sido convidada para um jantar na casa da minha tia-tia.
Aquela mesma que me ligou fingindo gentileza só para me excluir da festa original. Aquela que não disse uma palavra desde que tudo começou. Segundo Zack, ela se levantou no meio do jantar, segurando uma pasta de papel pardo, e disse que ia colocar tudo em pratos limpos. Então ela começou um discurso bizarro. Disse que eu estava manipulando todo mundo, que vinha planejando processar a família há meses, e que tinha provas de que o cancelamento do projeto do quintal fazia parte de um plano. Ela então distribuiu cópias de supostas mensagens de texto. Só que não eram minhas. Eram capturas de tela editadas, mensagens que eu supostamente teria mandado a um amigo, me gabando de como faria meus pais pagarem por tudo. Falava como se eu odiasse minha família, como se estivesse cansado de fingir ser o filho bom. Mas os horários das mensagens estavam errados. Algumas frases eram tão absurdas que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso perceberia que eram falsas. Mas mesmo assim, algumas pessoas queriam acreditar. Eu nunca imaginei que minha tia teria coragem de falsificar provas. Até que Zack me mandou uma foto de uma das páginas. Fiquei ali, parado, olhando para o celular, tentando entender como alguém da minha própria família podia descer tão baixo. Foi aí que entendi, aquilo não era mais só sobre minha mãe. Era sobre ela. Minha tia estava com medo. Não por meus pais, mas por ela mesma. Porque tem uma coisa que eu ainda não tinha contado, eu vinha pagando, discretamente, os livros da faculdade da filha dela há 2 semestres. Ninguém sabia. O marido dela tinha perdido o emprego e eu, com pena, resolvi ajudar usando a mesma conta da reforma do quintal. Ela sabia que, se eu cortasse isso, ou se eu revelasse para a família o quanto já tinha feito por ela, sua imagem de grande mediadora da família desmoronaria. Então ela resolveu atacar primeiro. Reescreveu a história. E, inacreditavelmente, algumas pessoas acreditaram. Alguns primos começaram a me mandar mensagens, perguntando se era verdade. Um chegou a perguntar: "Você realmente disse que odiava seus pais?" Foi aí que perdi a paciência. Entrei na internet e publiquei tudo: as mensagens reais, os registros de chamadas, os boletins de ocorrência, os orçamentos de reparo do carro. Apaguei os nomes, não apontei o dedo diretamente para ninguém, só publiquei os fatos. E então soltei a bomba final: capturas de tela dos extratos bancários com os pagamentos que fiz para os materiais escolares da filha dela. O nome dela bem visível. Sem espaço para dúvidas. A postagem não viralizou, mas se espalhou rápido. Em poucas horas, começaram a chegar mensagens. Desculpas. Confissões. Um dos meus primos me contou que Maia, a filha da minha tia, saiu do grupo da família assim que viu a postagem. Mas essa nem foi a parte mais inesperada. 3 dias depois, chegou uma carta pelo correio. Escrita à mão. Sem remetente. Dentro, havia apenas um bilhete da minha tia. Você acha que venceu, mas acabou de declarar guerra à pessoa errada. Sem assinatura. Junto ao bilhete, uma foto. Uma imagem minha, tirada do outro lado da rua, em frente à minha casa. Eu estava parado no jardim da frente, segurando uma sacola de comida para a viagem, flagrado no meio do caminho até a porta. A foto me atingiu mais do que eu queria admitir. Fiquei encarando por tempo demais, tentando entender. Era uma foto tirada claramente de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua. Meu primeiro pensamento foi: quando isso aconteceu? Logo depois, percebi: não importa quando. Alguém estava me vigiando. Levei tudo ao meu advogado: o bilhete, a foto, o envelope. Ele não falou muito. Apenas olhou com seriedade e disse que aquilo agora ia além de um caso civil. Enviou cópias para a polícia e, com cuidado, sugeriu que eu instalasse câmeras ao redor de toda a casa. Não só uma campainha com vídeo, mas cobertura completa. E foi o que fiz. Enquanto isso, o tribunal aprovou a ordem de restrição permanente contra minha mãe. Meu pai não foi incluído, mas ele também nunca mais tentou se aproximar desde o episódio do tijolo. Não acho que tenha sido por culpa. Suspeito que ele simplesmente não consegue encarar o que a esposa e a irmã começaram. O processo avançou rapidamente. Com tanta evidência acumulada, o juiz ordenou que minha mãe pagasse a indenização completa.
O valor por danos morais foi levemente reduzido, mas a quantia final ainda ultrapassava $25.000. Ela recorreu. E perdeu. Nem compareci à audiência final. Meu advogado cuidou de tudo. Eu não falava com minha mãe desde o dia em que ela foi algemada na frente da minha casa. Nenhuma palavra. Com meu pai, mantive o contato mínimo e estritamente prático. Alguns primos ainda me mandavam mensagens, uns tentando entender o que houve, outros ainda divididos entre lados. Mas eu já não me envolvia. Não precisava de aprovação. Não estava mais tentando ser o filho exemplar e o mundo ao meu redor parecia pegar fogo por causa disso. Mas, pela primeira vez na vida, eu me sentia livre. E foi então, quando tudo parecia finalmente resolvido, que recebi uma mensagem de um número desconhecido. Olhe embaixo do capacho. Pensei que fosse uma brincadeira. Mas algo me incomodava. Fui até a porta, levantei o capacho e encontrei um pendrive dentro de um saquinho Ziploc. Nenhuma explicação. Nenhuma nota. Levei para dentro e, por precaução, conectei no laptop antigo que quase não usava. 3 arquivos. Todos nomeados com datas recentes. Abri o primeiro. Era um vídeo. Granulado. Parecia ter sido filmado por trás de arbustos. A janela da minha sala mal visível através das folhas. Luzes acesas. Movimento lá dentro. Era minha casa. O segundo vídeo, eu, na garagem, tirando o lixo à noite. O terceiro, a janela do meu quarto, filmada a partir do quintal. Foi quando algo dentro de mim congelou. Eu não queria admitir, mas sabia o que aquilo significava. Isso não era mais drama familiar. Era algo mais sombrio. Alguém ainda estava me observando. Fazem 2 meses desde que encontrei aquele pendrive. Mudei de casa 2 vezes desde então. A primeira mudança foi puro instinto, arrumei minhas coisas em um fim de semana e fui embora. Não contei a ninguém, apenas ao meu advogado e a uma amiga em quem confio completamente. Hoje, moro em um lugar novo, com um sistema de segurança que deixaria até bunker de governo com inveja. Disse a mim mesma que tudo o que eu precisava era de tempo, espaço e distância daquela insanidade. Mas mesmo depois de me mudar, a paranoia não desapareceu. Eu via sombras onde não existiam. Todo carro parado por tempo demais do outro lado da rua me parecia suspeito. Me assustava com campainhas tocando e verificava as trancas da porta 3 vezes antes de dormir. Odiava me sentir assim, então me mudei de novo. Dessa vez, fui para um condomínio fechado, com segurança 24 horas e câmeras em cada canto. E, finalmente, parecia que tudo havia terminado. Cerca de 2 meses atrás, a polícia seguiu uma pista relacionada a um caso de assédio sem ligação direta comigo e acabou encontrando um laptop que pertencia a um homem que trabalhava como detetive freelancer. Acontece que minha tia, sim, aquela tia, o havia contratado para me vigiar por baixo dos panos. Ela nunca usou o nome dela. Pagava em dinheiro, usava celulares descartáveis. Mas o detetive guardava tudo. Arquivos. Notas. Fotos. Registros de pagamento. E lá estavam também os mesmos 3 vídeos do pendrive. Ela negou tudo. Jurou de pés juntos que não tinha envolvimento. Mas o rastro de documentos foi o bastante. A polícia não conseguiu acusá-la criminalmente, não com provas diretas, mas meu advogado entrou com um pedido de ordem de restrição. Dessa vez, foi concedida. Agora ela está proibida de chegar a menos de 150 metros de mim ou de qualquer uma das minhas propriedades. Ela tentou contestar. Perdeu. Semanas depois, recebi uma carta formal pelo advogado dela. Cheia de palavras vagas sobre mal-entendidos e tensões familiares. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma tentativa sem graça de salvar a imagem, caso algum dia eu decidisse expor tudo publicamente. Não respondi. Minha mãe permaneceu em silêncio. Acho que a derrota financeira a destruiu mais do que ela jamais vai admitir. Meu pai e eu trocamos uma última mensagem. Eu disse que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, mas que estava cansada de fingir que ainda tínhamos qualquer tipo de relação. Ele respondeu com um simples, entendo. E foi isso.
Desde então, comecei a fazer terapia. Durmo melhor. Não olho mais para trás. Estou me reconstruindo, devagar, e pela primeira vez, estou focando na minha vida. Na minha história. Não mais na deles. E caso você esteja se perguntando, não, nunca recebi o dinheiro de volta pelas reformas do quintal. Mas também não me arrependo de ter cancelado tudo. Aquela bagunça inacabada que eles deixaram. É o símbolo perfeito do que tentaram construir em mim. Algo bonito por fora, útil para os outros, pago por alguém em silêncio. Agora está lá. Um pátio escavado pela metade. Ervas daninhas crescendo no meio das pedras. Nada concluído. Assim como o nosso relacionamento. Então sim, acabou. Mas, uma parte de mim ainda assiste às gravações das câmeras antes de dormir. Só por precaução.